Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Graça e paz, caros irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de São João. Em alguns vídeos passados, falei sobre, de uma maneira introdutória, no que diz respeito ao Evangelho de João. Então, dei uma pequena introdução, chave de leitura de como se deve ler o Evangelho de João. Hoje vamos pegar uma passagem e comentar algumas coisas dentro desta passagem do Evangelho de João, que está no primeiro capítulo, versículo 19 até o versículo 34. Então, é esta passagem que iremos fazer um pequeno comentário a respeito do que está escrito. O versículo 19 diz que este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Então, o quarto evangelho, o Evangelho de São João, quando apresenta a figura de João, ele o descreve como aquele que testemunha. João aparece no Evangelho de João como aquele que testemunha. Então, o papel de João é testemunhar. Por isso que o versículo 19 já começa dizendo: este foi o testemunho de João. Então, João está para dar testemunho de Jesus. Diferentemente dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos descreve João como aquele que prepara, né? Como o precursor. Esta é a imagem de João nos evangelhos sinóticos. Para este evangelho, ele aparece como testemunha. Então, ele vai dar testemunho daquele que ele viu, né? Quem? Jesus. Então, ele tem que apontar, né? Dar testemunho daquele que ele viu. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar os judeus, esta expressão é comumente no Evangelho de João, né? Mais na frente, sobretudo no capítulo 9, vamos comentar a respeito desses judeus. Os judeus aqui são opositores de Jesus. Toda vez que aparecer a expressão os judeus, são opositores a Jesus. E eles enviam, né, de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Então, eles querem saber: quem é João? A pergunta: quem és tu? E João, no versículo 20, ele confessou e não negou, diz o texto. Então ele vai responder: eu não sou o Cristo. Então, logo de imediato, ele não é o Mashiach, ele não é o Messias. A expressão Cristo, ela deriva da língua grega.
a expressão Messias deriva da língua hebraica. Então, Messias e Cristo, duas palavras diferentes em línguas diferentes, mas no fundo, quer dizer a mesma coisa. Então, João não é o Messias, não é o ungido, não é o enviado de Deus. Ele já descarta: eu não sou o Messias. Quem és tu, então? És tu Elias? Havia uma tradição no judaísmo de que Elias iria voltar. Bom, a tradição sinótica identifica Elias com João Batista, justamente para fazer o papel de precursor em relação a Jesus. A tradição joanina não identifica Elias com João, mas havia, esta corrente, esta maneira de pensar, de que Elias voltaria. O livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 23. Vamos nos reportar até Malaquias. Malaquias, profeta, capítulo 3. Vamos ver se encontramos Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 23. Eis que enviarei o meu mensageiro, diz o versículo 1, para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor, que vós procurais. O anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse Adonai dos exércitos. O versículo 23 diz o seguinte: eis que vos enviarei Elias. No versículo 1 aparece o mensageiro. Aqui vai aparecer Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Adonai, grande e terrível. Então, tinha aquela tradição de que Elias iria retornar no fim dos tempos. Uma visão escatológica para falar do fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, no dia do Senhor, naquele dia, Elias iria retornar. Então ele descarta: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou Elias. Ele disse: